E aí, Boa Camila? noite! Tudo bem, Deusi? Tudo jóia? Que saudade de você, que felicidade te Muita saudade ver. de você também. Que bom que a gente teve essa oportunidade. Te agradeço por esse convite. Ah, tá. Então, assim, é um momento delicado na vida de todos nós. E também para tratar de um assunto tão delicado também, né, Camila? Porque para falar de Exatamente. amor e falar de demência, são temas assim super importantes na vida de um ser humano, porque a gente não sabe realmente o que que vai acontecer com as nossas vidas, né? Quando a gente fica mais velho e, na verdade, amor é algo que a gente tem que ter a vida inteira também. Então, o Com tema de certeza. hoje, amor e demência, é um tema muito delicado, né? Uhum. Então, assim, para a gente começar a nossa live, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você, quem é Camila, qual o propósito dela com esse estudo, de estudo que você desenvolveu. Vamos lá? Claro, com certeza. Então, obrigada, Deusi, pelo convite. É um prazer revê-la, ainda mais a gente falando de um assunto que a gente ama e que a gente sabe o quanto é importante. Então, eu sou a Camila. Eu sou bacharel e mestre em gerontologia pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E aí a gente se conheceu no momento ali de iniciação científica, né, Deus? E você me apresentou o tema dos cuidadores de idosos com Alzheimer e a gente iniciou lá com a iniciação científica, trazendo alguns pontos ali de resiliência, sobrecarga do cuidador. E aí a gente se apaixonou, eu me apaixonei pelo tema depois dessa apresentação, e aí o meu estudo de TCC também veio nesse sentido, então foi muito do funcionamento da família, né, como a família se torna funcional e como que ela se reorganiza diante da doença, na Associação Brasileira de Alzheimer. Então, a gente fez um estudo ali com os cuidadores para entender essas diferentes formas e a gente focava muito na sobrecarga, na resiliência, no suporte familiar para essas pessoas que possuem a doença de Alzheimer. Mas aí, para o mestrado, um bichinho me picou, porque eu comecei a perceber o quê? Existiu uma curiosidade muito grande quando a gente começou a revisar a literatura sobre Alzheimer, de que muito se falava desse papel dessa esposa cuidadora, mas pouco se falava o quanto a doença de Alzheimer impactou no casamento dessa pessoa. Então, Uhum, existem muitos estudos que falam quanto a doença impacta na funcionalidade da família, na homeostase familiar e tudo que isso acarreta para essa dinâmica, tanto uhum, para a pessoa que está doente quanto para essa pessoa que acaba geralmente sendo atribuída somente uma pessoa para cuidar. Só que não uhum, se falava sobre o amor, sobre o casamento, o relacionamento conjugal, como ficou após a doença. Então, foi daí que surgiu essa vontade, essa curiosidade e essa hipótese diagnóstica da gente estudar o quanto a doença de Alzheimer impactou não só ali para a família, mas também para esse casamento, para essa esposa cuidadora, quais são os sentimentos dela, quais foram as principais coisas que ela notou mesmo, fatores que ela notou e que ela sente falta às vezes também, né? uhum, Então a curiosidade foi, além disso, de uhum, entender o quanto que a doença de Alzheimer ela pode se manifestar uhum, de uma forma, os sintomas eles são muito comuns, né? Independente da pessoa que tiver, independente do país, da cultura que ela tiver. Então, uma uhum, das nossas hipóteses foi: será que esse impacto da doença de Alzheimer no casamento ele vai ser sentido da mesma forma no Brasil e em Portugal? uhum, Então, esse estudo começou daí, uhum, dessas uhum, curiosidades, e uhum, aí a gente seguiu dessa uhum. forma. Ótimo, Camila. Eu acho o seguinte, eu acho que o nosso público, ele é um público bem diversificado, né? Nós temos pessoas acadêmicas como nós e também temos pessoas que não fazem parte do universo acadêmico, mas precisam muito saber dessas informações. Esse é um dos motivos que eu tenho feito essas lives, no sentido de democratizar
o conhecimento científico, né, para as pessoas. Eu vejo no Instagram essa oportunidade de compartilhar esses conhecimentos com pessoas que têm interesse no tema, mas não têm oportunidade de estudar na USP ou outra universidade, ou às vezes não tem um tempo, ou não teve chances, né? Então, Hum, nesse sentido, eu acho que seria interessante a gente começar a refletir sobre a questão do que é a doença de Alzheimer, né? Pelo menos assim, os aspectos gerais, para que as pessoas que não conhecem muito bem a doença, tudo bem que seria uma live só para falar de doença de Alzheimer, com certeza. mas eu acho interessante a gente pelo menos contextualizar um pouco com a intenção das pessoas que não sabem as principais características da doença, de entender um pouquinho como é que é essa doença e como ela que se desenvolve, né? E depois a gente vai se desenvolvendo aí para o teu trabalho especificamente com amor e conjugalidade. Claro, com certeza, Deus. Eu acho que é extremamente importante mesmo essa contextualização, até porque os impactos da doença no casamento, eles são gerados muito por causa desses novos cuidados que são exigidos, né? Uhum, Então, primeiro, a doença de Alzheimer é um tipo de demência, então existem vários tipos de demência, e a doença de Alzheimer é o tipo mais comum. É, uhum, a doença, ela apresenta alguns estágios, mas hoje ela é diagnosticada através de uma análise pré-clínica, do uhum, que está acontecendo com aquele paciente. Depois, uhum, nota-se um transtorno cognitivo leve, que até são os novos critérios aí da Alzheimer's Association. E uhum, depois tem o estágio da demência devido a DA. uhum, Então, dentro da demência devido a DA, é muito conhecido na literatura três estágios que são citados. Então, um estágio leve, então essa é uma doença progressiva, neurodegenerativa, então ela destrói os neurônios, é uma doença irreversível, e hoje no Brasil afeta aproximadamente aí 1,2 milhões de pessoas. Então, é uma situação que precisa ser olhada. E aí, quando a gente fala desses estágios, porque existe essa exigência de novas demandas de cuidado, é porque num estágio leve são esquecimentos que a pessoa tem mais leves. Então, ela começa a repetir alguns conteúdos, algumas falas, ela começa às vezes a ter um desmazelo na aparência, então era uma pessoa vaidosa que passa a deixar de se cuidar. O uhum, raciocínio dela ainda é preservado, então isso pode enganar um pouquinho no início. Muitas pessoas, por acreditarem que no envelhecimento é natural a pessoa ter esquecimentos severos, acabam não percebendo que aquele familiar, aquela pessoa que está desenvolvendo o Alzheimer, ela já começa a apresentar pontos que interferem nas suas atividades cotidianas, que é aí uhum, que surge o alerta nesse estágio leve. uhum, E uhum, quando a gente já passa para um estágio mais moderado, já existe uma dificuldade com as atividades instrumentais de vida diária, então essa pessoa já não consegue, por exemplo, dirigir, isso já coloca em risco mesmo a saúde dela. Então, as atividades, por exemplo, lidar com o seu próprio dinheiro, fazer compras no mercado, atividades que exigem do raciocínio dela já começam a ficar prejudicadas. E muitas vezes nesse estágio moderado já se apresenta uma dificuldade maior de comunicação, uma uhum, dificuldade maior de julgamento das situações. Então, muitas vezes eu já escutei de alguns cuidadores falarem: poxa, uma pessoa passou na porta de casa, pediu dinheiro e meu pai entregou uma quantia grande para a pessoa, entregou R$ 300. Então a uhum, pessoa acaba tendo um declínio desse julgamento, desse raciocínio, e aí que acaba levando ela, às vezes, a cometer acaba se colocando em algumas situações dessa forma, como também já pode aparecer a incontinência urinária, fecal, uma debilidade maior mesmo, até com as atividades básicas. Já no uhum, estágio mais severo, a doença ela já está mais progredida, né? E existe uma atividade, uma dependência não só das atividades instrumentais, mas também das atividades básicas de vida diária. Então, a sua própria higiene, então é o banho, a comida, a limpeza. Como existem partes do cérebro que são afetadas, muitas vezes a pessoa também comeu e ela não se lembra que ela comeu. A memória recente, principalmente no começo da doença, ela é a mais afetada. Então, isso confunde muitas pessoas. Vários cuidadores que vêm, procuram alguma informação, dizem: poxa, mas parece que a memória dela cada vez está melhor, porque ela tem lembranças quando ela era criança, quando ela ainda morava com os pais dela. Então, na verdade, isso é
também é um motivo aí de uma atenção especial dessa pessoa. E com essa progressão da doença, nesse estágio mais avançado, então, uma total dependência, uma perda Uhum. excessiva de peso, já um comprometimento de fala, comprometimento motor, além dos outros comprometimentos que já foram surgindo ao longo da doença, que podem ser alucinações, sintomas depressivos. Então, com Uhum. todo esse combinado, as pessoas, a família, quem está em volta dessa pessoa, começa a perceber que existe uma nova demanda de cuidado, uma nova Uhum. necessidade daquela pessoa. Também começa a ver a questão do papel social. Então, aquela pessoa que muitas vezes era o patriarca, né, da família, era o pai, era o provedor, ele passa a ser a pessoa que necessita de cuidado. E a gente vê que na Uhum. literatura esse cuidado ele acaba sendo muito atribuído a um membro da família e Uhum. muitas vezes a esposa ou a filha, né? Uma mulher Uhum. na família que acaba assumindo esse Uhum. papel de cuidadora. E aí Uhum. entra o ponto específico da pesquisa, que a gente começa a olhar, então, essa maioria que cuida Uhum. dos seus esposos, lógico que existe o contrário também, o esposo que estuda, que cuida da mulher, mas a gente definiu no estudo olhar para esse cenário. E Uhum. aí a gente começa a ver as mudanças na homeostase da família, no núcleo familiar, devido a essas novas necessidades de cuidado, e aí os impactos também no casamento, na vida conjugal. Então, justamente aí que eu acho que vale a pena a gente começar a refletir sobre essa questão, né? Você imagina que a gente convive com alguém, digamos, um alguém que é muito importante para nós, o grande amor da nossa vida, né? Uhum, De repente você começa a perceber que aquele grande amor da sua vida, a sua história de vida passa a ser esquecida por ele, a história de vida de vocês dois passa a ser esquecida. Ele muitas vezes, ou ela também, né? Porque a gente está falando de mulheres, mas também os homens passam por isso também, de ter com uma certeza. esposa que está ali perdendo a memória, que está ali perdendo a realidade, né? E é o que a gente até chama, né, de perda ambígua, né? Perda ambígua, porque é um termo que foi desenvolvido por Boss, onde ele Hum, fala justamente que se refere a alguém que está fisicamente presente, porém psicologicamente ausente. ausente. Por isso que é ambíguo, porque você tem a pessoa ali do seu lado, mas aquela pessoa já não consegue mais exercer a mesma função que ela exercia na sua vida, o mesmo papel. Ela não consegue, por exemplo, no caso de um pai, ele muitas vezes vai requisitar do filho o papel do próprio pai, o que a gente chama de pai, de filho parentalizado, né? O filho que vai Uhum, assumir o lugar de pai, do próprio pai, onde há essa inversão hierárquica. Mas isso é uma outra live também para se falar. A nossa live de hoje, a gente vai dar ênfase à questão dos relacionamentos amorosos e especialmente da relação conjugal. Então, Camila, partindo dessa consideração que você fez e que eu também trago para você com relação a essa perda ambígua, de você ter um companheiro ou uma companheira que está fisicamente presente, porém psicologicamente ausente, eu queria que você relatasse para nós a tua experiência, né, durante o mestrado, da coleta de dados, o contato que você teve com pessoas que tinham essa função de cuidar do cônjuge que tinha a doença de Alzheimer. Quais foram os maiores impactos que você observou nesse contexto? uhum. Legal, Deus. Então, primeiro que essa conjugalidade, quando a gente fala, é essa relação, então, entre esse casal, entre essas duas pessoas, e essa conjugalidade, essa identidade do casal, ela é composta por diversos fatores. Então, os fatores psicológicos, biológicos, sociais, os eventos que são esperados na vida desse casal, os eventos que não são esperados. Então, muitos dos impactos que foram relatados pelas cuidadoras vão depender muito de todo esse âmbito, da história delas, da cultura, do que elas entendem que é certo, o que é errado, o que elas esperavam como expectativa no momento que elas se casaram. Então, existe todo esse contexto também. E aí, essa identidade do casal, ela é composta. Também existem algumas tarefas que esse casal pode ou não vir a executar, mas que são muito comuns, que é, por exemplo,
como eles decidem a criação dos filhos dele, como eles administram o dinheiro da casa, como eles tomam as decisões como casal. Então, tudo isso, como eles se comunicam, então, tudo isso interfere também na forma que essas cuidadoras enxergaram os impactos causados pela doença de Alzheimer nos seus Uhum. esposos. Então, até Uhum. trouxe aqui alguns itens, algumas categorias que foram criadas a partir da fala dessas cuidadoras. Então, só para contextualizar novamente, é um estudo com cuidadoras, esposas cuidadoras de Brasil e de Portugal. Foi um estudo que foi realizado aqui em São Paulo e em Lisboa. Como a gente fez essa abordagem dessas cuidadoras? Existe aqui o grupo Associação Brasileira de Alzheimer, e lá em Portugal existe também a Associação Alzheimer Portugal, e tem um hospital específico, o Hospital Mar, que a gente entrou em contato, participou do comitê de ética, e aí, tendo a aprovação, eu participei desses grupos, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. A gente fez o convite a essas esposas, e aí, nesse convite, eu fazia uma entrevista, gravava essa entrevista, era um questionário semi-estruturado, algumas perguntas fechadas, outras perguntas abertas, que geraram esses conteúdos que eu vou trazer para vocês, até as categorias que as esposas que foram identificadas nesses relatos. Então, quando Uhum. se fala em impacto, quando a gente pergunta para essas esposas quais são os maiores impactos, elas trazem algumas coisas, como a perda de autonomia. Então, elas sentem a perda de autonomia do parceiro, e com isso, muitas vezes, como a rotina delas acaba sendo mais limitada, elas também sentem uma perda de autonomia. Uhum. Algumas delas também sentem o oposto, que elas foram obrigadas a aprender novas habilidades sociais ou novas situações porque muitas vezes o marido era esse provedor, a pessoa que ia fazer as compras, que dirigia, que trabalhava fora, e elas se viram nessa situação de se tornarem essas provedoras do lar, essa cuidadora de uma forma geral, não só a cuidadora dos filhos ou da casa, né? Mas também a cuidadora de todas as decisões dentro da Uhum. família. Uhum. Então, uma das coisas que elas relataram também, o fato de alguns sonhos e projetos terem sido interrompidos após esse diagnóstico, após os sintomas, né, e a Uhum. evolução da doença. Algumas sentiram a separação de corpos, então não estarem mais tão próximas aos seus parceiros, também foi um dos impactos. E um que aparece bastante é a dificuldade de comunicação do casal. Então, Uhum. as pessoas sentem falta. Então, como eu falei com essa evolução, a comunicação, a verbalização dos pensamentos, o que essa pessoa traz, ela também é prejudicada. Uhum. Então, essa esposa sentiu como impacto essa perda de comunicação. Então, nossa, nós éramos um casal que decidíamos as coisas juntos, que a gente sempre se comunicava, e hoje a gente não consegue estabelecer uma conversa, a gente não consegue sentar juntos e tomar uma decisão juntos. Então, se sentem também impactadas e sobrecarregadas por ficarem com esse papel sozinhas dentro do lar, e muitas vezes elas acabam chamando o filho para assumir esses papéis. Então, às vezes a gente Uhum. acaba vendo aí a influência dos filhos ajudando as mães nessa decisão da família. Uhum. E é interessante, assim, porque nem todos os filhos têm a compreensão de ajudar Imagina. os filhos, nem todos os filhos têm a sensibilidade de ajudar o seu pai ou sua mãe, né, que está com Alzheimer. E às vezes não é não só sensibilidade, às vezes a gente também não pode culpabilizá-los, né? Às vezes a relação do filho com aquele pai não era tão boa, então ele não se sente tão à vontade de, de ajudar, né? Às vezes Uhum. porque realmente mora muito longe, ou Sim. às vezes porque a relação que já existia entre eles, além de não ser tão boa, nunca foi muito incentivada pela mãe ou pelo próprio Uhum. pai, né? Porque Sim. os pais também fazem essa mediação, né? No Uhum. relacionamento com os filhos, né? E o seu companheiro ou sua companheira. Então, eu acho que são vários fatores aí envolvidos, né, Camila? E quando você Sim. diz para a gente que muitas mulheres, né, tiveram que assumir
esse lugar de provedora, quer dizer, de se reinventar. Hum, Né? Que essa palavra reinvenção eu nunca ouvi tanto na minha vida como agora no contexto da pandemia. Todo mundo está é tendo que se verdade. reinventar, né? Porque elas tiveram que lidar com uma realidade que não era uma realidade delas, porque elas Hum, tinham o companheiro delas. E se a gente pensar também nos homens, que muitas vezes têm suas companheiras, porém as companheiras que perdem ali a sua função de mãe, de esposa, quer dizer, é realmente um momento muito angustiante. E partindo exato. dessa minha fala, Hum, eu te pergunto quais foram os sentimentos que elas mais relataram em relação a esse cuidado, essa função de cuidar. O que, que mais atormentava? Quais os sentimentos mais destacados por elas nesse processo de cuidar de alguém que hoje está fisicamente ausente, ou fisicamente presente, porém psicologicamente ausente? sim. Então, Deus, e quando a gente pensa friamente, e até olhando algumas coisas da literatura, até alguns autores trazem isso, os sentimentos, por vezes, inicialmente, a gente pode pensar que eles seriam sentimentos mais negativos. Porque você fala, poxa, a pessoa está tendo que assumir novas atividades de cuidado, ela está sendo aquela pessoa que ela ama e que exercia um papel na vida dela de ser o companheiro, de andar lado a lado. Hoje ela já não enxerga mais essa pessoa, e muitas vezes, até dependendo do estágio que a pessoa com Alzheimer está, ela às vezes até troca, ela olha para a esposa e chama a esposa de mãe. Então, isso é muito dolorido. Essa troca de papel e essa ressignificação, reinvenção desse modelo, desse papel, é muito dolorido. Porém, além dos sentimentos negativos, que lógico, existe o medo, existe os anseios em relação ao Uhum, que a doença pode proporcionar, mas, uhum, além disso, a maior parte das cuidadoras da pesquisa, tanto as brasileiras quanto as portuguesas, elas não mostraram sentimentos ruins ou muito ruins. Então, a gente pegou todas as falas delas e a gente classificou em sentimentos muito ruins, ruins, sentimentos mais ou menos bons e muito bons. E, por incrível que pareça, existem ali sentimentos mais ou menos, que são sentimentos neutros, que eles estão muito voltados às angústias, que elas têm, alguns receios, mas muitas acabam tendo uma visão romantizada desse momento. Então, elas acabam tendo sentimentos bons ou muito bons relacionados ao cuidado com o seu cônjuge, com o seu parceiro, e aí, por quê, né? A gente fica se perguntando por quê, e elas trouxeram alguns porquês também ao longo das entrevistas. Porque muito que elas trazem eu me casei para ser para sempre. Quando eu estava na frente do padre, eu falei, seria na alegria ou na doença. Então, hoje, eu ser a principal responsável pelo cuidado dele, estar aqui do lado dele, passando isso com ele e dando o meu melhor, apesar de me sentir às vezes cansada, sobrecarregada, apesar de tudo isso, eu me sinto bem. Porque eu uhum, sinto que eu estou cumprindo com a minha obrigação como esposa, eu sinto que eu, de alguma forma, também estou retribuindo tudo que ele fez na minha vida e tudo que a gente viveu, uhum, e que nem sempre foram vidas perfeitas, e elas faziam questão de trazer isso. Olha, uhum, e aí a gente talvez até aborde mais pra frente sobre isso, sobre os conflitos, mas nem sempre eram vidas perfeitas, né? uhum, Algumas relatavam que os esposos eram pessoas mais duronas, né? Pessoas, homens mais dominadores dentro da relação, mas ainda assim elas sentem que estão fazendo o seu papel, que é de ser cuidadora. Então, uhum, muitas foram cuidadoras dos seus filhos e hoje estão sendo cuidadoras dos seus esposos como uma boa esposa. uhum. Então, pode falar, Deuse. Não, pode, eu complemento depois com o que me veio à cabeça agora. Pode continuar, Camila. Então, assim, às vezes é até uma vergonha para elas trazer algo que, poxa, eu não me sinto bem ao cuidar dele, porque existe todo esse papel social e essa construção que a gente está ali junto para um servir o outro e um cuidar do outro. Uhum, Então, eu fiquei bem surpresa quando veio esse resultado da pesquisa de elas falarem, poxa, eu me sinto bem ou muito bem fazendo, tendo esse cuidado com o meu esposo. uhum. Você sabe, Camila, você falando isso,
E só relembrando que o título da nossa live é Amor e Demência, me faz refletir que o tipo de amor que impera nessas situações, em geral, é o amor ágape e o amor compassivo, que está muito ligado ao ágape, né? Uhum, Porque o amor ágape é justamente aquele amor que está ligado ao divino, ao sagrado, né? uhum, A algo que, por exemplo, quando a gente faz uma analogia do casamento como algo sagrado, porque, como você bem disse, né, elas disseram, muitas dizem, né, olha, o padre me disse que é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Aí vem as crenças, né, conjugais, até que a morte nos separe, ou seja, independente do que acontecer. Então, isso mostra muito de um amor ágape, né, um amor que está muito ligado ao perdão, porque você nos traz também histórias de mulheres que sofreram também com muitos desses cônjuges, né? Ou homens que uhum. também sofreram com histórias de suas esposas, né? Também. É, Uhum, e aí você fala também desse doar, dessa doação, do altruísmo, né? Que é essa capacidade que nós temos de doar sem esperar nada em troca, né? uhum. Porque qual é a troca que, tipo assim, você fica pensando, poxa, eu vou doar, eu vou cuidar daquela pessoa, uma pessoa que viveu ao meu lado a vida inteira, mas que agora já não me reconhece como cônjuge, né? Uhum, Então, é um espírito mesmo de doação, de altruísmo, de amor ágape e exato. de amor compassivo. Porque eu acho que a Uhum, compaixão nesse momento, pelo menos o que as pesquisas científicas, né, nos dizem, é que o amor compassivo, ele impera nessas horas, né? uhum. Porque além de tudo, a gente sabe da dificuldade, apesar de toda romantização que essas mulheres podem fazer, mas a gente sabe o quão difícil é cuidar de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, especialmente nos Exatamente. estágios Mais moderado e avançados. avançado. E claro, Uhum, a gente também não pode generalizar, porque depois de tantos são atendimentos que a motivos. gente. Tá. Isso é live, né, Camila? Oi? Isso são coisas das lives, né? É, desculpa. Então, não, nem precisa, né, pedir desculpas. Então, assim, o que eu vejo é que, assim, além de tudo, além do amor compassivo, além de toda essa doação, além dos estágios da doença, que a gente sabe que do estágio moderado para o avançado a coisa se complica, mas Uhum, também tem casos que são mais graves, assim, eu conheço, eu já atendi vários casos, você também, de uhum. pessoas que, mesmo no estágio moderado, tem um equilíbrio aí, tem um traço de personalidade que, digamos assim, que não dá tanto trabalho, uma pessoa mais mansa, mas também a gente sabe que tem pessoas que se transformam, ou Ficam seja, que agressivas. ficam agressivas, momentos agressivos. Imagine você Uhum. ter convivido com um homem ou com uma mulher a vida inteira ao seu lado, que era seu amor, que lhe dava carinho. Tudo bem que vocês tinham suas rusgas, mas que de repente, no estágio moderado da doença, começa a trocar você, como você acabou de falar, né? Achando que você é a mãe dele, que já morreu há não sei quantos anos, né? Sim, Ou então que mudou totalmente, começa a vir a ser agressivo, a querer bater em você, como a gente já viu casos assim também. sim. Quer dizer, e eu acho que é um misto, precisa realmente ter uma postura muito altruísta, muito Uhum. compassiva, né? Com certeza. E É. aí eu queria nessa situação que a gente discute agora, que você nos trouxesse os principais conflitos que essas mulheres elas declararam, né, ter nessa Uhum. situação, nesse contexto da Sim. doença de Alzheimer. Uhum. Houve alguma diferença, por exemplo, entre as brasileiras e as portuguesas? Será que as brasileiras eram mais. Não sei. É. Aliás, Eu eu vou sei. trazer. Eu sei, né, Camila? Eu estou fazendo Você esse sabe. Eu sei, porque a gente fez esse trabalho juntas, mas assim, eu estou te fazendo a Exato. pergunta para imaginando uma pessoa que realmente não sabe do nosso Com trabalho e certeza. que eu É acho que isso merece mesmo. muito ser refletido. Houve algum Sim. desses conflitos? Então, Deus, e houveram conflitos. Dentre os conflitos que as esposas relatam, o perfil do conflito mudou muito e reduziu muito depois da doença de Alzheimer. Então, no início da doença, antes da doença de Alzheimer, as esposas relatavam alguns conflitos como ciúmes dos parceiros ou delas mesmas que geravam esses conflitos. Às vezes, durante o casamento, diante das dificuldades, existia o desejo da separação.
Então, isso gerava conflito também. Existia um conflito relacionado às amizades dos parceiros, nos relacionamentos que eles tinham no trabalho ou outros relacionamentos que não Uhum. fossem dentro do contexto familiar. Isso gerava muito conflito. Conflito relacionado à criação dos filhos. Então, das pessoas que participaram, é, todas elas tinham mais de 30 anos de casamento. Uhum. Então, os conflitos dos filhos da criação já tinham sido deixados lá atrás. Uhum. Mas ainda assim, essas esposas relembravam esses conflitos. Então, olha, a gente tinha muitos conflitos. E uma delas até me trouxe, que eu acho bem legal trazer, falava assim: os nossos conflitos eram porque eu queria que o meu menino lavasse louça, assim como as minhas meninas. E o meu esposo não concordava com isso, porque ele Uhum. entendia que essa não era uma tarefa do homem. Uhum. Então, durante toda a criação do filho, nós tivemos muitas desavenças por causa Uhum. disso, porque eu queria criar uma pessoa que pudesse contribuir no seu lar, com a sua esposa ou com o parceiro que fosse, Uhum. e ele não entendia isso. Ele tinha uma Uhum. visão machista diante da criação dos meus filhos. Uhum. Então, isso me incomodava muito e foi algo que perdurou ao longo de todo o casamento. Então, outras coisas, dificuldades financeiras. Então, ao longo do casamento, antes da doença, as dificuldades financeiras geravam muitos conflitos entre esses casais. Uhum. Só que quando perguntadas quais são os conflitos depois da doença, do aparecimento da doença, muitas sinalizaram que não percebem a existência de conflitos. Uhum. Justamente por causa dessa falta de verbalização, às vezes, do parceiro, a forma de se comunicar, ela também muda. Então, aquelas coisas, o julgamento dele, lembrando que está afetado. Então, coisas que ele se preocupava e ficava bravo antes, às vezes ele não julga mais daquela forma, aquela situação. Uhum. Então, os embates entre o casal diminuíram. Uhum. E aí, por causa dessa diminuição também desses conflitos, então elas colocam que quais foram os impactos, quais foram os conflitos? Ah, a gente aprendeu a lidar com os nossos conflitos. Uhum. Porque hoje eu falo uma coisa e Sim. ele não me questiona tanto. Ou então, quando ele me traz alguma coisa, Uhum. é, eu já sei que ele não está no momento racional dele. Então eu acho que não vale a pena. Eu não sei mais quanto tempo vou ter ele na minha vida. Então eu acho que tem algumas coisas que não valem mais a pena a gente brigar. Então Uhum. isso foi extremamente interessante. A relação, por exemplo, de ciúmes que existia em alguns dos casamentos, elas começaram a desaparecer depois desse estágio da doença, depois do surgimento da doença. Então, Uhum. esses conflitos, eles foram diminuídos. Alguns Uhum. também entendem que o conflito diminuiu porque essa vida 2 acabou. Que existe Uhum. hoje só uma devoção da parte da esposa para as tarefas de Uhum. cuidar e que não existe essa troca, não existe mais. Como você Uhum. disse, essa pessoa está lá fisicamente e não está mais lá psicologicamente. Então, Uhum. isso diminuiu, mas aí também impacta, não sei se você vai trazer em outro momento, Deus, mas aí também impactou no quanto elas enxergam a qualidade delas conjugal e a satisfação com o casamento. Não sei se eu posso trazer agora ou a gente Sim, conversa em outro sim. momento. Não, acho que sim. Eu vou só complementar. A gente vai para Claro. essa sua observação. Eu só queria complementar com uma coisa, né? Esse público que a gente investigou, houve realmente essa diminuição dos conflitos, é, porque realmente a pessoa já não estava mais ali como ele não era mais o papel de. A gente sabe que muitos, eles realmente sim, não assumem mais esse lugar, né, de marido, né, ou de esposa, porque Sim. realmente desconhece, se olha no espelho e se desconhece, né? Uhum. Troca muitas coisas. E isso, você falou do ciúme, eu me recordei de casos, Camila, também que a gente já atendeu, de pessoas que no estágio moderado, porque você sabe que no estágio moderado
existe também algumas situações, não são todos os casos, né? Mas há situações de alucinação, de Aham, delírio. E é sim. possível que venha a ter um elemento de ciúme muito forte nessa relação, que é Uhum, uma coisa muito complicada. Quantas mulheres eu sim. já não atendi, ou você já atendeu, ou homens Uhum. que chegavam para a gente e diziam assim, doutora, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando o ciúme doentio da minha mulher, Porque ele porque ele começa a acha, achar que existe uma outra pessoa. Aham. Eu entendeu? já, eu Então, já, eu já assim, atendi pessoas assim também, Deus. então é muito complicado, porque nessas situações, o que a gente pode dizer? O objetivo da nossa live é justamente, como eu falei, democratizar a ciência e fazer com que as pessoas também acordem para uma realidade que pode vir a ser a realidade delas no futuro, ou a do vizinho, ou da que está de fato vivendo hoje. Em Sim, situações como essa, eu acho que vale muito a pena buscar o apoio de um profissional de saúde, com né, certeza. para a questão da medicação. Eu já queria até deixar aqui o meu agradecimento à Abraz, a Abraz São Paulo, a Abraz do Rio, a Abraz do Rio Grande do Sul, aliás, a Abraz de todo o Brasil, porque Sim, sempre foram todos os nossos, sempre foram parceiros das nossas pesquisas, né? E em sim. Lisboa também, né? A gente teve o Uhum, apoio da professora Luísa Pimentel, né? Que exatamente. nos ajudou, Uhum, mas eu acho muito importante a gente contar com essa rede de suporte e mostrar para as pessoas que essa rede de suporte existe. Que as pessoas não fiquem em casa sofrendo, calada, né? Porque muitas uhum. acham, meu Deus, isso é a cruz. Eu já ouvi esposas ou cônjuges, né? Homens também dizer assim, olha, essa foi a cruz que Deus me deu. Gente, às vezes essa cruz ela pode ser menos pesada, mas você buscando o apoio de um profissional de saúde, né, de um suporte social. A Abraz tem grupos de apoio espalhados por todo o Brasil. Alguns estão acontecendo online, né, nessa época da quarentena. Então, assim, ninguém está sozinho, né? Então, eu acho Exato. interessante a gente trazer essas questões, porque ninguém sabe. Tem mulheres e homens que estão cuidando de seus parceiros agora estão sofrendo horrores. Porque, além de ter obrigatoriamente ter que ficar em casa, estão tendo que lidar com uma pessoa que está ali mudando, que acorda, não sabe mais quem você é. Quer dizer, é muito sofrimento Exato. envolvido, E né? eu vejo, Deus, e que esse sofrimento perfeito que você colocou, eu inclusive trabalhei na Abraz durante um ano, e nesse um ano, que foi de 2013 a 2014, a gente tinha os atendimentos telefônicos na Abraz. Sim. Então a gente dava suporte por telefone para esses cuidadores, e muitas vezes os cuidadores chegavam já em um estágio de sobrecarga tão grande que já pensavam em tirar até suas próprias vidas. Então, com uma conversa, explicando que existe orientação médica, explicando quais são as redes de suporte. Muitas vezes a gente até tinha os endereços, a gente indicava quais eram as redes de suporte daquela região específica, os grupos de apoio, a gente encaminhava. Existe um trabalho fundamental e essencial para essas famílias, para esses cuidadores, que muitas vezes não encontram a compreensão sobre o que estão vivendo dentro das suas famílias. As Uhum. pessoas acham que faz parte daquela obrigação. Uhum. Geralmente, a pessoa que assumiu esse papel de cuidado é uma atividade intransferível, Uhum. porque a partir do momento que ela se tornou cuidadora, ela muitas vezes é cobrada pela sua família de quais os Uhum. cuidados corretos e certos, Uhum. e isso também gera uma sobrecarga, e muitas vezes até pela falta de conhecimento e entendimento do que é a doença, existem algumas exigências e cobranças, ou a pessoa entende que está fazendo algo de errado, que na verdade não é errado, que faz parte mesmo do processo do cuidar, que faz parte do processo da doença. Quantas vezes Uhum. uma cuidadora, uma esposa não me ligava e falava: Poxa, ele tá teimando comigo. Eu já falei que ele não pode dirigir e a Uhum. gente tá brigando porque ele entende que vai dirigir. E aí eu Uhum. explicava para ela: Você gosta de melancia? Gosto. Então, é como se alguém viesse e falasse assim: Não, você não gosta, você não pode nunca mais comer melancia. E você não entender por que que eu não posso comer melancia? Como assim eu Uhum. não gosto? Eu sei o que eu gosto. Ou então eu sei o que eu posso, sou capaz. Então, às Uhum. vezes, o embate, essa percepção de achar que é uma teimosia, muitas vezes ela gera mais dor para ambos os Uhum. lados. O lado Uhum. que não está se entendendo doente e que se entende Uhum. capaz ainda de dirigir, de fazer alguma atividade que fazia, e o lado que enxerga a incapacidade do outro
de fazer, mas que quer explicar para ele aquilo, mas ele não entende a Uhum. situação. E Então, como você orienta nesse sentido? Como você orienta nesse sentido? Imagina, então, pegando esse caso. isso. Se alguém tiver alguma outra sugestão, tudo bem, mas as Sim. minhas orientações eram muito no sentido de não gerar o embate e dizer que aquela pessoa é uma mentirosa ou que ela é uma incapaz. E Aham, sim, de talvez explicar para ela que naquele momento o carro está indisponível, sim. tentar levá-la para uma outra atividade. Então, olha, depois a gente pode olhar a questão do carro. Nesse momento, eu preciso fazer a nossa comida. Você pode me ajudar? Então, Uhum, muitas vezes, com essa pessoa, com essa pessoa que está passando por isso, você levar a ele que ainda existe um sentimento de utilidade. Porque o fato dele querer sair e dirigir é porque ele ia trabalhar dirigindo, ele ia buscar a esposa no metrô, ele ia fazer diversas atividades para a família. uhum, Então ele não se vê mais útil. Então ele fica atrás, às vezes, também de atividades que voltem a uhum, dar aquela sensação de utilidade. Então, às vezes, uhum, eu falo, poxa, tenta envolvê-lo, fala que você precisa de ajuda. Então, seja numa atividade que não gere risco, olha, você pode lavar essa salada para mim enquanto eu faço essa comida, e tentar dispersá-lo daquela ideia constante de, poxa, eu quero dirigir, eu quero dirigir. uhum. Quando você fala que não pode, esse conflito ele estoura, ele explode, né? E às vezes, quando ninguém mais da família dirige, às vezes é até o caso de não ter o carro ali na frente daquela pessoa, porque de fato para ela é algo que ela sempre pôde ter acesso. E por que que eu não posso mais ter acesso? Então, Uhum, evitar esses conflitos e tentar, de uma maneira mais acolhedora com aquilo que a pessoa está vivendo e também de se uhum, poupar um pouco desse estresse, uhum, é uhum, tentar mudar de atividade, não ficar contrariando. uhum. Aceitar e falar, não, tudo bem, sem problemas. Mais tarde a gente vê isso, em outro momento a gente vai fazer essa atividade e aí a gente tentar envolvê-lo em uma atividade diferente. Não sei quais eram as suas orientações, Deus, em relação. A demência, é claro que as pessoas elas perdem ali, como eu falei, a noção. A gente tem discutido sobre isso, mas você não, acho que quanto mais você menos você confrontar, porque tem a questão do conflito e do confronto, né? Uma coisa é você lidar com o conflito, outra coisa é você confrontar. É você não É, dar muitas vezes a chance da pessoa se defender. No caso da doença de Alzheimer, o que eu percebo é que elas ficam muito repetitivas, né? Então, uhum, imagina quantas. Eu me lembro aqui de vários casos de cônjuges que diziam para mim: olha, doutora, é porque ele fica o tempo todo insistindo: eu vou sair. E passa o dia inteiro falando a mesma coisa: eu vou sair. Mas eu já falei que não era para sair. Não, mas quero eu vou voltar para sair. minha casa, Quero né? voltar para minha casa, né? Então a gente vê que na doença de Alzheimer, a questão do confronto, ela às vezes acontece pela perda de paciência do cuidador, da cuidadora, porque assim, mas eu já falei para você que não pode É. sair nesse carro, mas a pessoa esquece, porque na doença de Alzheimer as pessoas esquecem, a memória atual é uma memória que está aí realmente Totalmente muito defasada. prejudicada, né? Então ele vai Uhum. lembrar da época que ele era mais jovem, que, como você falou, ele tinha todo um percurso de trabalho, né? De ter que levar filho para a escola. Quer dizer, ele vai lembrar disso aí. Fora a Uhum. questão da síndrome fora um detalhe que a gente também deve frisar, que é a síndrome do pôr do sol, né? Ou seja, no finalzinho da tarde, muitas vezes eles ficam muito inquietos. Imagina agora na quarentena como deve estar, né? De querer sair, de querer não quer ficar em casa. Então, a importância da atividade física, mesmo estando em casa, eu Uhum. acho de fundamental importância para lidar também com esses conflitos. E aí, eu acho que vale a pena agora a gente trazer aquela questão que você indicou para a gente, né? Da Da satisfação, satisfação né? conjugal e da qualidade do relacionamento, né? Como é que ficou na pesquisa que foi desenvolvida, né, com os cônjuges? Como foi? Quais foram os principais resultados para a gente compartilhar com as pessoas que estão nos Sim. ouvindo? Então, Deus, e quando a gente fala da relação conjugal, que é essa que é composta por diversas atividades para o casal, ela ficou mais afetada. Então, Uhum, quando a gente olha para o global, tudo que envolve o casamento dessa uhum, esposa e desse parceiro que está com a demência, que está com Alzheimer, quando a gente olha o global de todas as atividades que eles exerciam junto e o conceito geral do que é a relação
deles, ela ficou prejudicada. Então, eles entendem que, no geral, ficou mais desfavorável depois que a doença surgiu. Mas quando a gente fala especificamente da qualidade conjugal e da satisfação, então a satisfação é como esse indivíduo ele se enxerga dentro dessa relação, né? Qual que é o papel dele dentro dessa relação? E a qualidade é o quanto cada indivíduo ele entende que é o nível dele mesmo de qualidade da relação. Se é Então, boa, se é uma boa qualidade, se é assim, a boa, mais gente ou é, menos, é. ruim. Isso, exatamente. Nesses dois aspectos, não houveram tantas mudanças. Então, tanto na qualidade quanto na satisfação conjugal, inclusive, para algumas esposas, aumentou a satisfação delas. E aí, quando a gente se questiona por que aumentou, a gente se questiona, mas por que elas entendem, numa forma geral, elas entendem que piorou e especificamente da qualidade e da satisfação melhorou? Alguns dos relatos delas trazem que com a diminuição dos conflitos desse casal, muitas vezes com a diminuição do ciúme excessivo, principalmente aí quando não aparecem esses sintomas de alucinações, né? A relação ficou mais próxima. Então, uma das esposas até falava: a gente nunca andou de mão dada. Nós nunca fomos um casal próximos de corpo. Só que com a doença de Alzheimer, a médica me ensinou uma coisa. Como a nossa comunicação está prejudicada, a gente vai passar a ter uma comunicação mais de tato. Então, olha, agora a gente não pode fazer isso. Olha, vamos fazer isso juntos? Quando sai na rua, ela tinha medo dele atravessar correndo, acontecer alguma coisa com ele. Então ela falou: nunca na nossa relação de casal a gente andou de mãos dadas. A partir do momento que ele começou a ter todos esses prejuízos e esses declínios, nós passamos a ser um casal que anda de mão dada e dá beijinhos pela rua. A gente nunca fez isso, a gente nunca expressou o nosso amor dessa forma. Mas é como se aquelas barreiras lá do passado, das nossas divergências, nesse momento não fizessem mais parte desse relacionamento, porque não vale mais a pena. Então, para algumas esposas, não foi para todas, houve essa melhora. Para a maioria, continua a mesma coisa, não houve essa diferença da satisfação dela conjugal e nem o quanto ela enxerga a qualidade do casamento. O único ponto que piorou foi de uma relação que já era regular antes da doença. Então, essa esposa, ela já via que existia falta de proximidade dessa relação, ela já se enxergava já não tendo uma relação boa ou muito boa. Então, para essa pessoa que tinha uma relação regular, a relação piorou, porque se já era distante antes, ela acabou ficando mais distante. Mas para outras pessoas foi uma oportunidade de reaproximação ou uma nova aproximação, uma nova forma de enxergar esse parceiro. E aí existem alguns pontos aí da sexualidade que ficou bastante afetada para as cuidadoras, então quase nenhuma mais tinha vida ativa depois da doença de Alzheimer, mas essa proximidade com o parceiro, que não é só nesse outro momento, mas de estar próximo com a pessoa, também não afetou essa satisfação do relacionamento para ela. E muitas esposas que tinham esses esposos dominadores passaram a ter também essa possibilidade de se ver como igual dele, que nem sempre acontecia antes da doença. Então, esse foi um dos aspectos que chamou bastante a nossa atenção ao longo da pesquisa, porque foi surpreendente ver que para algumas pessoas até melhorou. Elas se sentiram mais satisfeitas com essa nova forma de amar, essa nova forma de estar e enxergar o seu parceiro, né? E lógico, Deus, e que é importante relatar, que existe também todo um suporte que é dado ou não.
E Uhum, esses sentimentos e essa satisfação, ela também é muito linkada ao quanto essa família recebe ou não suporte familiar ou do Estado, e quais são os tipos de apoio que ela tá. Se ela está uhum, em um momento mais sobrecarregado, que ela se sente muito só, e que não sente esses apoios, ela tende a ter olhar de uma forma negativa todos esses aspectos, né? Porque ela só uhum, tem mais trabalho e pouco suporte. E acho que é uhum, legal trazer uma curiosidade aí que foi diferente para as esposas portuguesas e brasileiras. As esposas portuguesas, elas tinham os filhos que moravam mais distantes. Então, elas tinham uma satisfação um pouco menor com o relacionamento, com a homeostase familiar e com o suporte delas. Muitos filhos, primeiro que a média de filhos é menor para as esposas portuguesas do que para as brasileiras. Das brasileiras são 3 filhos a média do uhum, estudo e para as portuguesas 2. E uhum, muitos, a maior parte dos filhos das esposas portuguesas, eles acabaram migrando, foram uhum, para outros países, estão mais distantes e elas acabam sentindo um pouco mais. uhum, uhum. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando também, assim, refletindo aqui? Eu acho que muitas dessas mulheres acabam se sentindo mães dos próprios maridos, né? E aí é uma relação que passa a não ser de cônjuge, mas uma relação de filho, no sentido assim, de cuidado mesmo, porque muitos acabam sendo. Eu ouvi já muitas mulheres dizerem assim: ah, hoje ele é meu bebê, ele já não é mais meu marido, ele é meu bebê. Então, essa relação, que é uma relação conjugal, passa a ser uma relação maternal, né? E para muitas mulheres, isso chega a ser uma grande satisfação, né? Eu Exato. não vou falar que são todas as mulheres, tem mulheres que Lógico. jamais vão se sentir bem sendo mãe do cônjuge, né? Mas para Uhum. outras, sabe-se lá por quê, questões inconscientes ou pela própria cultura, né? Se sente assim. E outra, Camila, quando você diz também para a gente assim que teve muitos homens que foram algozes, ou que eles eram os provedores, ou que eles eram assim os grandes, eles que mandavam, né? Hoje elas estão muitos na posição de que quem manda são elas, ou seja, olha, você agora não manda mais em Isso. nada, quem Uhum. manda sou eu, entendeu? Quem tem o que É poder isso. sou eu. Então acho que é como se fosse assim uma oportunidade também para ela. É muito sofrimento envolvido, a gente não está falando isso, mas de repente é uma oportunidade também delas dizer assim, poxa, pelo menos no fim da vida eu consegui mandar na relação. Tipo assim, a gente escuta de tudo, né, Camila? Mas isso De apareceu nos tudo, discursos, né? Deuse. De tudo a Isso gente escuta, apareceu. né? Ele era dominador, as coisas eram impostas por ele, apesar de existir um lado delas se sentirem, às vezes, mais exigidas, de aprenderem novas habilidades sociais e de se desenvolverem novas coisas, algumas delas aprenderam a dirigir. Uhum, Então, desenvolveram outras habilidades, nunca gerenciavam o dinheiro da casa, não tinham nem ideia de quanto eram as contas. Então, isso passa a mudar e algumas delas enxergam esse ponto positivo de falar, poxa, hoje eu sei e eu sei fazer muito bem o que antes era uma atividade dele e eu acabei aprendendo coisas novas por causa desse contexto. uhum. Então, sim, existe. Isso nos traz uma grande lição, né? Que em meio ao sofrimento, nós também podemos desenvolver a nossa resiliência e a nossa capacidade de criar oportunidades de crescimento pessoal. Porque a literatura científica, durante muitos anos, ela deu muita ênfase à sobrecarga de papéis, a uma visão negativa do cuidar. Né? É como se o cuidador, pobre coitado do cuidador, pobre coitado. Não, tem cuidadores que, apesar de todo o sofrimento que passam, eles conseguem fazer, como popularmente a gente fala, de um limão uma limonada. Sim, Né? Eles uhum, conseguem dar, muitas vezes, sentido da vida. Tem muitos deles que dizem, olha, por incrível que pareça, e alguns até se culpam por isso. Né? Alguns até dizem, poxa, eu estou vendo o sofrimento dele, mas ao mesmo tempo eu estou feliz por estar ajudando alguém no final da vida. Quer dizer, é meio dúbio, mais uma vez, uma exato, ambivalência, né? Uma ambivalência que. exato. Mas são sentimentos que a gente não pode negar, não tem como negar os sentimentos, né? Eu acho que sentimento a gente tem que aceitar, acolher
e dependendo dele, deixar morar no nosso coração. Outros a gente tem que deixar longe, né? Por exemplo, Exato. a Afastar. tristeza você vai, conversa com a tristeza, mas não pode deixar ela fazer muito tempo morada na sua vida, né? Porque aí vai. Sim, é Era isso muito bom se a mesmo. gente tivesse tanto controle assim, né? Mas o pouquinho que a gente tem e buscando essa autorregulação emocional e apoio de outros profissionais, como eu falo, né? Destaco aqui mais uma vez o papel da Abraz, né? Com seus grupos de suporte e de tantos outros grupos de apoio também, né, que às vezes fazem um trabalho tão importante na vida dessas pessoas, que como você bem falou, a questão da rede de suporte social é muito importante, né? Mas Camila, a gente Com tem certeza, agora Deus, é pouco isso tempo mesmo. para finalizar a nossa live. Eu só queria dizer para as pessoas que se elas tiverem mais interesse, temos uma série de livros, artigos, a própria Brás, e Sim, também com certeza. filmes que eu acho importante que as pessoas assistam, por Uhum, exemplo, Viver Aqui Agora a Mente Longe Dela, que é um filme uhum, belíssimo, né, de um casal. É um pouco triste, mas é belo no sentido de fazer a gente refletir, né, sobre essa sim, temática. Aquele Diário de uma Paixão também, né? Isso eu estou sim, falando dos sim, casais, fora os exatamente. outros Uhum, também que que envolvem também Alzheimer. abordam a doença, É, exatamente. né? Mas assim, eu queria que você falasse mais alguma coisa. Eu não sei, a gente tem aqui, acho que uns 3 minutinhos, né? Uhum. Mas assim, já te agradecer, tá? Ai, Por essa linda oportunidade da gente compartilhar esse momento, que é um momento excêntrico na vida de todos nós, mas também de muito aprendizado. Então, muita gratidão, cada vez mais sinto orgulho de você, né? De toda a sua você história que me lapidou, acadêmica. Deus, e você Agora, que me ensinou e me direcionou em muitas coisas. Se hoje eu tenho esse conhecimento, tem muito dedo seu aqui. pois é, mas você se esforçou para isso, né? Isso é muito importante. Então é isso. Você quer mais falar alguma coisa? Olha, a gente tem 1 minuto e É. 56 para falar. Eu quero agradecer, Deus, e a oportunidade. Esse reencontro foi incrível. A gente sempre foi de compartilhar muito. Acho que não só as nossas vivências aqui acadêmicas do que tá escrito, que o dado mostra, mas para além disso, olhar no olho de cada pessoa que cuida, no caso que a gente está abordando, do seu esposo, e dizer que esse é um trabalho, não é só amor, mas é um trabalho extremamente digno. A gente sabe dos desafios que a doença oferece, então realmente as pessoas que cuidam dos seus cônjuges ou dos seus familiares são pessoas guerreiras que merecem uma extrema gratidão e às vezes os seus cônjuges eles não conseguem demonstrar isso, não podem verbalizar, mas sim existe uma gratidão dessas pessoas e esse contato ele é extremamente nobre e aí como você falou existem várias redes de suporte, o quanto é importante também a família se conectar com esses cuidadores e entender qual é o momento deles, se eles precisam de apoio, de ajuda e também precisam de muito amor. Então, independente das ressignificações do casamento ao longo da demência, existem pontos que as esposas conseguiram superar e desenvolver nos seus casamentos para que elas consigam passar da melhor forma por esse período, né? uhum. Então tá, olha, fiquem com Deus todos vocês. Uma boa noite e até a próxima. Semana que Boa vem, outra noite. live. Isso mesmo. Obrigada pela oportunidade. Deus, um grande beijo. Obrigada também. Beijo a todos. Boa Boa noite. noite. Tchau. Tchau.